A partir desse momento, inicia o quadro A Entrevista da Manhã, aqui no programa Hora 8. Participe conosco, mande sua opinião ou pergunta para o nosso convidado. Programa Hora 8 e Estação Norte Web Rádio, sempre na sua companhia. Voltamos aí, queremos agradecer a grande audiência do programa Hora 8, né? Isso mostra a magnitude do entrevistado. Isso né? é verdade. Então mostra a magnitude do entrevistado aqui, o pessoal todo acompanhando aí, o pessoal de Francisco Beltrão, região, Enéas Marques, políticos de plantão ali. E hoje nós estamos recebendo aqui o Antônio Carlos Bonetti, antes de eu passar ali para o Reni fazer a saudação também. A nossa intenção da entrevista no sábado é também enaltecer a pessoa, né? Isso. Quando vem um servidor público, um funcionário público, é o caso do Bonetti, hoje a vida toda dedicada ao serviço público, é essa parte que nós queremos explorar, é essa parte que nós queremos que a população fique sabendo, porque é uma dedicação, desde professor, desde diretor de escola, você tem uma dedicação a mais, né, Reni? Então, e hoje nós estamos recebendo com muita alegria, é o meu compadre, um grande compadre, né, literalmente, o Antônio Carlos Bonetti. Então, nós estamos recebendo ele aqui nesse momento e vamos desenvolver nos próximos minutos aí uma entrevista, uma conversa. O ouvinte pode participar, pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua observação, que nós vamos ler aqui durante o desenrolar desta próxima hora do programa. Eu quero desejar bom dia ao Antônio Carlos Bonetti. Estou conhecendo agora, né? Nunca tivemos o prazer de conversar, mas conheço um pouco da sua vida, já li algumas coisas na parte pública aqui de Francisco Beltrão e de Enéas Marques também, porque tem muitos parentes lá. Seja bem-vindo à Hora 8. Bom dia. Bom dia, Reni. Bom dia, compadre Wagner. Bom dia ao nosso... O Areu. Areu. E de modo muito especial a todos os nossos ouvintes. É um prazer imenso participar deste programa. Inclusive, o professor Wagner me disse que... Inclusive, nós agendamos, acho que umas 3 vezes. Né? Exatamente. Era para ser o primeiro convidado da Hora 8. Eu lembro, e eu peço desculpas que eu, em função de alguns problemas particulares, eu tive que pedir, né, para adiar a minha vinda. Mas hoje estamos aqui com muito prazer, eu quero ficar aqui totalmente à disposição de vocês. E achei bem interessante a proposta de fazermos um programa onde vocês vão fazendo perguntas e abordar de maneira preferencial a história, a minha participação na vida pública, enfim. Algumas questões, inclusive, no âmbito pessoal, a questão da saúde. Eu estou totalmente à disposição, eu fico aqui para que vocês possam, com muita liberdade, fazer as perguntas que quiserem. E é um prazer imenso respondê-los. E olha, nós já começamos muito bem, pessoal. Da onde vem a audiência do Hora 8? Quem está nos ouvindo, assistindo, é o Arnaldo Ribeiro. Lembra do Arnaldo, meu amigo lá, que está em Santa Catarina. Exatamente, está aqui ligadinho, parabenizando. Bom dia, parabéns pelo programa, show. Grande Bonetti também aqui. Um abraço para o Arnaldo, né? Que maravilha, um abraço, Arnaldo. Vamos lá, então. Bonetti, todo mundo conhece o Bonetti, né? Hoje eu trabalho em Enéas, a gente vai lá no interior, o pessoal mais que viveu ali, né, no tempo que o Bonetti foi prefeito, lembra muito bem. Lembro de todos, eu gosto muito da questão histórica. E lá em Enéas, o pessoal lembra do prefeito Atílio, do Bonetti, de todos lá, do Hélio também, né? Você foi o prefeito mais jovem do Paraná, Bonetti, foi? Como que você chegou na prefeitura? Foi o início da tua vida política, a prefeitura de Enéas Marques, isso? Na verdade, eu fui o 3º prefeito mais jovem do Paraná. Foi anunciado inicialmente para todo o estado que eu era o prefeito mais jovem. Mas depois, o prefeito, na época, se não me engano, de Planaltina, um município do norte do Paraná, tinha 21 anos, foi eleito com 21 anos, e o Neuci Maria, aqui de vizinho de Saldo Lontra, tinha 23. E eu fui eleito com 25. Então eu fui um dos mais jovens do Paraná, mas fui eleito com 25. Assumi a prefeitura de Enéas Marques com 26. Para não esquecer, eu vou contar hoje a primeira vez
o porquê que eu acho que eu tive uma entrada, vamos dizer assim, na política muito jovem, o motivo que eu fui, no meu entendimento, convidado para participar da política. Depois eu conto essa história que eu nunca contei e vai ser a primeira vez. Olha, inédito. Vou contar hoje aqui. Mas, enfim, com 25 anos eu fui eleito prefeito. Na época nós disputamos a eleição, era sublegenda. Nós tínhamos 2 partidos na época, então era contra e a favor. Então eu tinha um vice-prefeito e um colega de chapa para prefeito, que era o meu ex-professor Nereu Stringilin, falecido hoje, Nereu. Então eu e ele, numa chapa com um vice, contra 3 candidatos a prefeito, com 3 candidatos a vice-prefeito da situação na época. E nós éramos de oposição. Eu e o meu colega somamos o maior número de votos, somamos os 3, e eu fiz mais votos que o meu professor. Por isso, então, eu fui eleito prefeito. Então, foi uma surpresa para todos, né? Inclusive para mim, porque eu não tinha tido nem tempo, né, de ter uma participação política em Enéas Marques, principalmente, porque eu tinha acabado, era tudo muito recente. Eu tinha acabado de me formar, eu tinha recentemente iniciado a minha vida profissional, eu tinha recentemente casado, a Sônia morava em Palmeira, onde eu estudei, e ela veio morar comigo aí recentemente, então estávamos morando em Enéas Marques, principalmente em Nova Esperança, onde era distrito de Enéas Marques, que eu fui lançado pela comunidade. Então foi tudo muito rápido e realmente foi assim algo que surpreendeu e virou notícia na época pela forma que eu entrei no processo político. Eu não tinha formação, não tinha filiação partidária antes do ano da eleição. Eu fui filiado no primeiro semestre de 82 e a eleição foi 15 de novembro. Na época a eleição também era 15 de novembro. Então era bem diferente. E também, detalhe, né, já que estou falando sobre esse assunto, na época nós elegemos de deputado, de vereadores, né, do município, prefeito, deputado estadual, na época inclusive o Deni foi nosso deputado federal, o Escalco, senador e governador. Então, na época não elegia presidente, mas você votava numa chapa única. Então, quem votava para o Bonetti automaticamente votou para um vereador do nosso partido. Era um voto de legenda, digamos assim, quase. Era um voto vinculado, né? Era um papel que eu acho que tinha 20 centímetros, mas a cédula era um papel que eu acho que tinha uns 20 centímetros ou mais de comprimento. E você, então, optava por votar para um lado, vamos dizer assim, na época, no meu caso, PMDB, e escolhia de vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador e governador. Todos do mesmo partido, no caso. Bonetti, isso foi há quantos anos atrás? Foi em 82. 82. Então fazem 40 e... Ixi, Maria de cabeça, uns 43 anos, né? Exato. Quem é bom de cabeça aí já faz o cálculo. 82, 41 anos. 41 anos, é. E você foi um jovem que foi eleito. Eu imagino que há 41 anos atrás foi uma sede de mudança. Qual foi o fator que levou os Enéas Marquenses a eleger um prefeito jovem? Essa é a questão interessante. Na época, depois, mais tarde, e era 6 anos, né? Aquela eleição, aquela gestão, nós somos eleitos para 6 anos. Já na sequência, as gestões voltaram a ser de 4 anos sem reeleição. Então, são detalhes que é bom lembrar. Depois, com o tempo, houve alterações. Eu acredito que, na época, no aspecto local, é interessante, é isso que é a primeira vez que eu falei que eu ia contar a história. Eu fui morar em Nova Esperança, e a Sônia fomos morar em Nova Esperança, porque inicialmente eu fui contratado pela Confrabel, uma antiga cooperativa grande que tinha aqui na região. Eu fui contratado como técnico em agropecuária, e eu trabalhava em Enéas Marques. Na época, um dos produtos principais na região era o feijão. E eu fui convidado pelo gerente geral da época, pela diretoria da época, para abrir um entreposto de compra de feijão em Nova Esperança do Sudoeste. Então eu fui morar, inicialmente eu morava em Enéas e ia trabalhar em Nova Esperança. Só que foi consolidando aquele projeto do entreposto, que inicialmente era numa casa alugada. Na sequência, a Confrabel decidiu comprar terreno e construir um entreposto. E eu me consolidei rapidamente como um gerente daquele entreposto que estava indo muito bem. E
comprava muito feijão e vendia muitos insumos, enfim. Eu fazia muitas reuniões nas comunidades sobre cooperativismo. Eu dava assistência técnica, então eu ia na casa dos agricultores, fazer o que era possível na época como técnico em agropecuária. E esse foi um dos fatores, com certeza, que despertou nas lideranças de Nova Esperança, não era nem nas lideranças de Enéas Marques. A intenção de me filiar, e o falecido Paulo Machado, na época, foi na minha casa um dia, me filiou, levou uma fichinha de filiação, fez a minha filiação. E eu lembro que nós tínhamos, na época, a necessidade de um sinal de televisão adequado para a época, lá em Nova Esperança, e não tinha. E eu e o antigo gerente do Bradesco, e talvez seja o segundo fator, olha que situação pitoresca, né? Nós resolvemos fazer uma mobilização, nós fizemos uma arrecadação para instalar uma torre repetidora de televisão em Nova Esperança, já que na época a gestão não, segundo a análise nossa na época, não dava atenção. Nós levamos uma rede de energia no morro mais alto lá do distrito na época e instalamos uma repetidora. Assim, eu tenho, e que aquela participação nossa... Isso sem intenção nenhuma política. Não era nem filiado. Não. Fazia para ajudar a população mesmo sem... Coisas da época, assim, a gente tinha aquele desejo de, é uma dificuldade, já que não fomos ouvidos, já que não fomos atendidos. Então, assim, no meu caso, não era nem um movimento estadual, nem nacional, eu entendo. A minha entrada na política foi uma questão meramente local. Isso eu falo porque é o que eu lembro e muito possivelmente foi isso. Então, aquela participação nossa... lá como membro da comunidade, preocupado com um problema que era visto como um problema da comunidade, era essa questão da participação da cooperativa, que eu acho assim, que foi bem interessante, porque a gente passou a ser conhecido de todos, né? E um projeto que deu certo, então aquela cooperativa começou a ir bem, aquele entreposto fazia sucesso lá. E essa questão da torre de televisão é um negócio muito interessante. Eu nunca contei essa história, mas com certeza foi um dos fatores que levou a comunidade. Olha, vamos convidar o Bonete para se filiar. E aí, vejam bem, dali uns dias, isso aqui é um fato importante que eu gostaria, tomara que alguém em Nova Esperança esteja ouvindo. Na época em Nova Esperança, como na época tinha dois partidos, que era o pessoal da Arena e o pessoal do MDB, o pessoal que tomava Brahma e os que tomavam Antártica, era muito dividido lá as lideranças, tinha uma divisão política muito forte em Nova Esperança, assim como Enéas Marques. E um dia desse, num domingo à noite, eu lembro muito bem, após alguns meses que o Paulo Machado havia feito a minha filiação, 17 lideranças que eram tradicionalmente adversários, foram na minha casa e me disseram, você vai ser o nosso candidato a prefeito. Nós queremos que você represente aqui as nossas comunidades, a região do distrito aqui, porque nós estamos abandonados, enfim, aqueles discursos baseados na realidade da época. Eu fiquei muito surpreso, porque de fato foi uma surpresa, porque eram 17 pessoas que eu tinha amizade, mas que eu não tinha envolvimento político, mas eles tinham divisões. Mas eles se uniram e me convidaram para mim ser o candidato. E levaram o meu nome para o diretório municipal, para o diretório em Enéas Marques. Dizendo o seguinte, olha, nós não abrimos mãos, o Bonete será o nosso candidato. Por isso que Nova Esperança tinha um candidato, que era o Bonete, e Enéas tinha um outro candidato, que era o Nereu, que era meu companheiro. Só que durante a campanha eu trabalhei em todo o município e minha eleição deslanchou, eu fiz mais votos que ele. Era dois candidatos do mesmo partido, se acaso a soma dos votos de vocês fizesse mais que o da situação, da oposição, sim, ganhava. Aquele que fizesse mais voto entre os dois, exato, era o prefeito. Exatamente. Eu e o Nereu, nós somamos mais votos do que os três da situação, e eu fiz mais votos que o Nereu, então... Surpresa, o Bonete prefeito, com 25 anos. Então é bom contar essa história, porque hoje parece que é mentira, né? Porque hoje a política está tão diferente, está tão alterada, e essa história, ela é uma história muito interessante. E mais um detalhe, né? Vejam bem, hoje você faz campanha nas redes sociais, aqui na rádio,
Enfim, tem os programas gratuitos, enfim, tem N possibilidades. Como que a gente fazia campanha na época? A minha esposa, as esposas desses 17, mais outros tantos que foram surgindo, a gente fazia vaquinhas, a gente comprava camiseta branca e eles pintavam as camisetas na garagem da minha casa. Então a propaganda era Bonete 56, que era o meu número, sem partido, sem nada, só colocava o Bonete 56. Pintava faixas lá na garagem da nossa casa, e aí os companheiros saíam na rua com a caminhonete colocando as faixas na rua. Enfim, a propaganda era feita por nós. Eu tinha uma caixinha dentro do Fuca, né, do Fusca, amarelo, pintado, Bonete 56 por tudo, né? E essa caixinha tinha uma cartolina que a gente desenhava lá, cortava, né? Bonete 56 e levava dentro da caixinha spray. Aí chegava na casa lá do seu João e desenvolvia uma boa conversa e o João dizia, não, nós estamos fechados com você, vamos te apoiar. O senhor me autoriza a pintar seu carro? Posso colocar na sua Brasília aí, né? Os carros da época, no seu Fuca? Sim, seu Bonete. Então eu ia lá com a cartolina e eu colocava a propaganda, não tinha nem adesivo. Então a propaganda e os comícios eram todos no interior ou na cidade, eram os companheiros que colocavam os caminhões, a gente organizava. Os caminhões, na época tinha muito caminhão que recolhia suínos, então tirava parte da estrutura e aquele caminhão vinha lotado de companheiros e fazia os comícios. Enfim, essa é o meu início na vida pública. Resumidamente, foi isso aí. Tá. E posso... Pode ficar à vontade. E a vinda para Beltrão? Bom, aí veja bem, terminou a minha primeira gestão, 6 anos, já no final eu acho que meados do 6º ano. Esse era que ano que era? 87, 88? Eu assumi em 83. 83? Daí então 83, 84, 85, 86, 87... meados de 88, eu já fui eleito diretor da Confrabel. Então, na época também, foi uma articulação da diretoria da época, eu fui eleito diretor da Confrabel, vice-presidente da Confrabel. Em janeiro de 89, eu vim morar em Beltrão. Eu deixei minha casa em Anel Marques, alugamos a casa, a minha filha já estava em idade escolar, ela começou a estudar, então a gente achou por bem vir morar em Beltrão, mas também porque eu fui convidado para assumir como gerente geral da Confrabel. Então eu era gerente geral da cooperativa, foi por isso que eu vim morar em Beltrão. Só que dali uns 2 anos a Confrabel vinha num processo muito ruim, muito difícil, e eu fui convidado um dia, isso é outra história interessante. O meu grande amigo Cordaço, um dia foi na Confrabel e ficou lá umas 2 horas. Eu acho que ele gostava de um papo, né? Ainda gosta de uma conversa. Me contou muitas histórias, conversou muito comigo. E eu cheguei em casa e falei para minha esposa, eu não sei, mas o Cordaço hoje ficou umas 2 horas conversando comigo lá na Confrabel. E ficou por aquilo, ficou assim. Ali eu tinha um consórcio, naquela época a inflação era 90% ao mês. Vocês devem lembrar desse. Vocês não tinham nem nascido ainda, né? Nessa época a inflação era 89%, eu lembro bem, 89%, 90% ao mês. E eu tinha um consórcio com a Fabicar e eu não tinha mais como pagar, aquilo estava horrível. Aumentava o consórcio 3 vezes por mês. Aí pelas 11 da manhã eu dei um pulo lá na Fabicar, conversar com o Cordaço sobre o consórcio. Falei, Cordaço, eu não tenho mais como pagar esse consórcio. Ele me convenceu, bom, não tem o que fazer, você vai dando um jeito aí. A hora que eu fui levantar, era quase meio-dia, ele falou, espera um pouquinho aí. Ele pegou um papelzinho, que era o costume dele, um papelzinho lá, viu o Marco Cordaço, a canetinha Bic. Eu tenho uma proposta para te fazer, eu quero te convidar para gerente de vendas da Fabicar Caminhões. Na época que consolidou, em parte, a minha permanência em Beltrão. Ele me convidou para mim assumir a gerência de vendas de caminhões, porque a Fabicar, a Ford no Brasil estava começando a atuar no setor de caminhões, até então era só automóveis e caminhonetes, e estava construindo a Fabicar lá na Água Branca, aonde vai ser a van agora.
Aí ele me convidou para ser o gerente e me fez uma proposta bem legal. Eu fiquei surpreso, fui para casa e aí minha esposa falou assim, e agora? Você vai pensar em quem? Em nós ou nos outros, né? Enfim, eu disse sim para o Cordaço e fui ser gerente de vendas da Confrabel, da Fabicar. E vejam bem um outro detalhe. Eu de gerente ali fazia acho que 2 anos, ganhando bem, feliz da vida, andando tudo muito bem. E as pessoas de Enéas Marques começavam a vir na Fabicar. Bonet, você tem que voltar. Você tem que voltar, não tinha reeleição, né? Daí o prefeito já era o falecido Hélio Parzianello, meu sucessor. Você tem que voltar, você tem que voltar. E foi que eu fui me convencendo de que eu teria que voltar, e morando em Beltrão. Aí eu estipulei algumas condições para o partido na época, escolhi o vice, que foi o médico Nilo Melhoranço, que foi meu grande amigo, que foi um grande vice. Meu primeiro vice foi Onésio Mioto, também meu grande amigo. O Nilo atua em Enéas até hoje, Atua né? em Enéas até hoje. Aí eu escolhi o vice e etc. Foram algumas condições que eu fiz. Olha, eu posso voltar, mas eu tenho que voltar com algumas condições, né? Não posso largar aqui meu emprego. Depois de 2, 3 anos em Beltrão. Depois de 2 anos em Beltrão. Aí o Cordaço, um dia eu fui falar com ele e falou, não, já entendi. Você tem que voltar mesmo. Você tem que voltar mesmo. Você tá... Toda semana tem gente aqui dizendo que você tem que voltar. Aí você tem que voltar mesmo. Aí ele me fez uma proposta, ó. Você volta a morar em Enéas Marques mês tal, não lembro quando, tua casa está alugada, peça a tua casa de volta. E aí eu faço a rescisão lá em mês tal, enfim, combinamos todo o processo do meu desligamento, vamos dizer assim, da Fabicar, e eu voltei, ganhei a eleição, depois novamente reelegemos, né, o meu sucessor, que também foi o falecido Hélio Parzianello, ele foi 2 vezes meu sucessor, assim também como ele na minha gestão, ele foi meu secretário de administração, E aí depois, quando terminou o 4º ano da segunda gestão, aí eu tomei uma decisão um pouquinho mais radical. Aí eu vendi minha casa em Enéas Marques e transferi meu título para Francisco Beltrão e vim morar em Beltrão. Daí sim, então, porque eu percebi... Se tivesse alugado, tinha voltado de novo. Teria voltado de novo. Até hoje. E teve períodos aí que as pessoas falavam, não, você tem que voltar, tem que voltar. É normal. Todo ex-prefeito, por pior que seja, sempre deixa alguns amigos. Mas é uma coisa gostosa você lembrar de você vir morar na outra cidade, as pessoas vinham atrás para... Foi, isso aconteceu. A Cleusa Lima, lá de interessante, Enéas, eu voltei e me elegi, né? Ela tá mandando um recado aqui, ó. Muito bom relembrar essa época. Nossa. Era criança, mas meu pai não perdia um comício. Lá ia nós de caminhãozinho, era uma festa. A Cleusa, ela trabalha ali na escola da Vista Alegre e tá lembrando disso. Saudosismo puro. Exatamente, exatamente. Wagner, temos mais alguns recados aí, Ariel? Isso, é só, né, pedir desculpa para os nossos ouvintes aí, né, para o pessoal que estão acompanhando, principalmente pelo Facebook, que na nossa segunda câmera deu um probleminha, a gente deu uma ajustada aqui na câmera e não está podendo pegar muito de frente Não, mas ficou a imagem bonete, muito boa, né? Mas acho que a imagem agora dá, né, pra gente prosseguir com a programação. E claro que o pessoal lá pelo aplicativo aqui, ó, de Francisco Beltrão, lá de Dois Vizinhos, Curitiba, e aquele pessoal lá da Inglaterra lá, e também na Líbia que estão aí na nossa audiência. Que bom, que bacana, né? E a Joelma tá ali, ó, grande Hélio Parzianello, lembrando do saudoso prefeito Hélio Parzianello. Juarez Biava, bom dia, turma. A Joelma, muito bom ouvir a história de vida das pessoas. A dona Alzira dizendo que ficou muito bom. A Wagner pediu do entrevistado, mas já está aqui, né? Já organizamos aqui. E o Anildo, bom dia, Bonete, grande homem, grande pessoa. Deus abençoe a todos, né? E tem um recado aqui, eu não sei se o Bonete lembra, né? Tá aqui, conhece? A Caroline escreveu assim: bom dia, Wagner e toda a equipe do Hora 8. Sou suspeita, mas esse entrevistado tem muito conteúdo e experiência para expor. A gente também que agradece, Carol, tenho certeza que vocês dividem ainda hoje, né? Com toda a população aqui, esse grande pai aqui. Bonete, em toda a sua vida pública, né? Posso perguntar a sua idade hoje? Pode, mas antes disso, um beijo para Carol, um beijo para a Sônia, que estão lá em casa, inclusive para a Gaia, que com certeza está lá fazendo uma confusão já. Tá tomando a atenção de todo mundo. Nossa, a Gaia é uma pessoa maravilhosa que chegou na nossa vida há 3 anos e meio atrás. Fantástico. E a Carol, uma filha espetacular. Só nos dá alegria e maravilha. A minha idade? Exato. Eu nasci no século passado, décadas passadas.
Isso é verdadeiro. Eu estou com 65 anos. Eu farei 66 anos agora, em dezembro. Então, eu comecei jovem, então já faz um... Bom, nós falamos antes do período, do tempo, né? 40 e poucos anos. Você antes falou para nós ali do cordaço com a canetinha, a caneta Bic e um pedacinho de papel, né? E de fato, eu trabalhei na escola oficina quando o Cordaço foi prefeito e participamos de vários eventos. Ele puxava lá o papelzinho e ele ia fazendo as anotações ali. Memória então, boa, tem quem anota. Cada um é conhecido por alguma maneira, né? Mas não era qualquer papel, né? O Cordaço, ele mandava imprimir, era um papel personalizado. Um papel timbrado dele mesmo. Marcado dele mesmo. Sim. Olha só. Sim. E o Bonete, ele é conhecido também por ele não enrola. O Bonete não enrola. Você chega a conversar com ele, ou é sim ou é não, né? Até ele sempre diz, você quer um não agora ou você quer um não daqui a 6 meses? Quer um não à vista ou um não a prazo? É um estilo americano, né? Exatamente. E ao longo da tua vida política, da tua vida pública, você é um servidor público, tenho certeza que a praticidade sempre foi uma marca tua, desde prefeito, secretário aqui, secretário em Curitiba também, Bonete? Sim, eu só queria fazer assim como o Hélio, o falecido Hélio Parezianello, foi meu assessor, depois foi prefeito, depois foi meu segundo sucessor. Na minha segunda na segunda gestão, o Valmor Vanderlinde foi meu secretário e também foi prefeito. Eu elegi nós, né, porque é a sucessão. As 2 vezes que eu fui prefeito, nós elegemos o sucessor e nós elegemos também o Valmor. E depois, o Michael Parezianello também foi eleito prefeito e foi reeleito. Então, esse grupo político ele tem um histórico quase como se fosse uma região de coronéis, observem, diferente, porque o nosso caso são pessoas que, um era professor, eu era um técnico em agropecuária, o Valmor, um funcionário público do estado do Paraná. Então, assim, são pessoas que, pelo seu trabalho na comunidade, que foram eleitos. Então, é bem interessante verificar que foi um processo sempre muito tranquilo no aspecto da escolha, né? Desculpa, você fez uma pergunta. Sim, essa praticidade. Eu entendo o seguinte, eu já sofri desgaste político, com certeza hoje ainda eu tenho algum desgaste político por esse meu comportamento. Eu fui sempre assim na vida pública, porque eu entendo o seguinte... Tem coisa mais ruim do que você enrolar uma pessoa? Então, se a pessoa vem até você porque tem um problema, esse problema precisa ser resolvido. Se eu não posso resolver, eu não posso atrapalhar. Eu não devo atrapalhar. Então, já houve casos de a pessoa começar... Eu percebi que a pessoa começou a ficar estressada quando eu iniciei o não. Aí teve vezes que eu perguntei, mas você quer que eu te diga não agora ou daqui 6 meses? Eu vou te atrapalhar a tua vida, eu vou te dizer não, vou te explicar o porquê. Assim você vai buscar uma alternativa. E se eu puder te ajudar ainda, buscar essa alternativa, eu vou te dar algumas sugestões. Então, eu sempre achei que o fundamental é você está numa função pública, uma função política, por consequência. Mas você não tem o direito de levar ou tentar enrolar a pessoa para ter um benefício político pessoal, só se beneficiando, querendo se beneficiar politicamente daquilo que você disse sim, mas tentando se beneficiar daquilo que você disse não. Eu acho que é falta de honestidade. E é desumano, muitas vezes, porque a maioria das pessoas vão com um problema sério falar com você. As pessoas não vão passear na E ela fica na expectativa de conseguir algo depois que não vai ter. Exceto algumas pessoas que vão lá na prefeitura sem motivos maiores, a maioria absoluta vão porque tem problema. Isso. E aí você imagina assim, aquele que mora lá no interior de Beltrão, lá no bairro, que eu acho que o Bonete pode resolver um problema, vai lá e perguntar algo, e eu enrolo uma semana, um mês, 2 meses, vou lhe dar um retorno que é algo ridículo no setor público, vou lhe dar um retorno, esse retorno também não volta. Eu já tive caso, olha, eu já não consigo te dizer sim nem não hoje, mas eu vou estudar e vou lhe dar um retorno, mas eu dou retorno. Eu ou alguém da administração vai retornar, para a pessoa saber, olha, deu certo. Não ficar na expectativa, né? Exato. Então, isso eu sempre fiz e agora também não vou mudar mais, viu, compadre? Vou continuar assim. Porque até sobre isso tem uma pergunta pro senhor aqui. Deixa eu só mandar um recado antes, Reni. A Marli Terezinha, o Vanderlei e a Marli lá do Avistão, eles estão assistindo a nossa live, né? Estão
parabenizando o Bonetti. Então, o Vanderlei também é funcionário público, não me lembro o município, aqui é um município pequeno, foi vereador, agora está investindo aqui em Francisco Beltrão, ali na loja O Avistão, que nós já comentamos, e também doou um brinde para nós sortearmos nos próximos programas aqui. Então nós queremos, o Vanderlei, você vai lá comprar, você tem uma aula também. Na frente do Ser Sadia, da Associação da Sadia. Bem em frente do Ser Sadia ali, ó, é cama, roupa, mesa, banho, é de tudo. Tu sai de lá empilchado, se for o caso, né? Um abraço lá, eles podem até, esse banco aqui, ó, dá vontade de você levar a cuia lá, não, nem precisa levar a cuia, porque lá tem também. Assim, eu vou levar eu tenho uma namorada lá em casa de 23 anos. 23 anos que nós namora, não que ela tem 23 anos. Exatamente. Mas um abraço ali então para Marli e pro Vander, né? Que estão ali, eles estão ligadinhos aqui no programa Hora 8, na estação Norte Web Rádio. Bonetti, tem uma pergunta aqui do Leocir Saquete. Ele mandou assim para nós: bom dia. Uma pergunta pro Bonetti. Foi trancada a entrada de acesso ao bairro Jardim Floresta. Por que não melhorar a rua de acesso ao Júpiter, ao Jardim Floresta, que está precisando melhorar? Não sei se cabe ao Bonetti essa resposta também, né? Aqui a queima-roupa eu não tenho uma resposta. Esse setor é do setor de viação e obras e urbanismo e Debetran, e eu não tenho como responder de maneira específica. Passa para frente. Bonetti, quais os desafios da administração pública hoje? Antes disso eu quero até fazer um comentário. Eu sempre cito o Bonetti como exemplo. O pessoal volta e meia vem, porque funcionário público tem que ser concursado e tal. Eu não sou contra concurso e duvido alguém que seja contra concurso também. Agora, nós comentamos isso, inclusive, no Resenha. O que difere é a modalidade. Um é concursado, outro é PSS, outro é cargo de confiança. Mas o que nós temos que sempre ter presente é que nós estamos prestando um serviço ao público. Esse serviço tem que ter sempre qualidade e responsabilidade. Quais os desafios hoje, você que está à frente da Secretaria da Administração? Anteriormente você esteve na Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E acho que o Kleber mal a pena esperou ele fechar a porta lá e já catou ele aqui. Porque o Bonetti é um nome... Tava agradando. De fato, não, Bonetti é um nome que faz toda a diferença, né? Quais seriam os desafios na administração pública hoje, Bonetti? Acho que nesse caso específico que você fez a abordagem em relação ao funcionário público e o cargo de confiança e outras modalidades legais, é claro, de contratação, eu acho o seguinte, o servidor público, o concursado indispensável. Eu convivo há muitos anos, inclusive outra questão bem importante, quando eu assumi a prefeitura de Enéas Marques em 83, só tinha 2 funcionários estatutários, os demais todos eram CLT. Na época o prefeito, eu entrei, exonerei possivelmente todos os que eram da gestão passada e contratei todos os novos, tanto que até hoje tem gente que já se aposentou, tem gente se aposentando, tem gente no final de carreira que começaram comigo. A maioria absoluta jovens. Mas, enfim, depois, de 88 para cá, principalmente, em função da nova Constituição, houve uma série de alterações e foram, dali em diante, também sofrendo alterações permanentes. Eu acho que as duas questões são fundamentais. O servidor público concursado é indispensável. Eu convivo com servidores públicos concursados de excelente qualidade. E posso afirmar, a maioria absoluta dos servidores públicos concursados são de excelente qualidade, pessoas de responsabilidade e que fazem muito pelo serviço público. Se observe, pare para pensar, tire todos os servidores da Prefeitura de Beltrão, segunda-feira, tirem eles das funções. Aí como é que fica o teu posto? Como é que fica a tua creche? A tua escola, como é que fica o serviço de limpeza pública? A gente se acostuma, a rotina é terrível. Ninguém faz nada. Então tire esse povo do serviço um dia. Tire uma semana. Esse povo faz muito. Agora, tem sempre uma minoria, e isso é em todos os setores, ruim e que denigra a imagem. E nos últimos anos eu acho que existe um exagero, porque as pessoas têm que separar. Tem lá 3 ou 4, 5 funcionários que passaram no concurso e usando uma palavra que se fala muito na gíria, né? E se encostam. Existem isso, mas é a minoria. A maioria são... Eu vejo a Prefeitura de Beltrão hoje dentro do prédio da administração principal. Nós temos ali servidores públicos de altíssima qualidade
e que funciona muito bem. É claro que também tem aqueles que não são tão bons, mas isso é normal em qualquer setor, normal, existe em qualquer setor. Agora, cargos de confiança. Nós temos cargos de confiança que são indispensáveis. Essa mistura ela é importante. Ela é fundamental. Então, o que não pode é existir cargo de confiança por existir. O prefeito tem que, e esse é o Kleber, tem um cuidado, quando chamar, tentar chamar aquele cargo de confiança, mesmo que o critério seja também político, da melhor maneira, adequando o conhecimento, o perfil da pessoa para a função. Então tem que ter esse cuidado. O excesso de cargos de confiança é ruim, mas é necessário ter um número expressivo de cargos de confiança. Eu vou dar um exemplo. Parece um absurdo. Nós temos casos de engenheiros e etc. Passaram no concurso pessoas assim que uma inteligência incrível. No dia a dia, no serviço público, muito ruim, horrível. Aí você vai lá e escolhe como cargo de confiança um mecânico, um arquiteto, excelente cargo de confiança. E produz muito. Isso na prática. Eu estou falando de algo que eu convivo há anos. Então é fundamental. PSS, estagiários, nós temos grandes exemplos de pessoas fantásticas. Ah, é PSS. Vai lá na prefeitura ver, a maioria absoluta deles são excelentes, se escolhe, coloca na função, logo está funcionando e trabalhando e produzindo muito bem. Então, se a maioria das pessoas independe, mas eu diria assim que essa mistura ela é bastante importante. Eu estou falando de algo que eu convivo, eu não estou inventando aqui uma opinião. É coisas do dia a dia da experiência. Eu mesmo convivo com vários funcionários que são do quadro próprio, quase que a totalidade, e são excelentes. Mas tenho colegas cargos de confiança que são esforçadíssimos e que produzem muito. O prefeito foi lá e pegou alguém, olha, esse rapaz sabe, esta pessoa tem habilidade em tal área, chama para a área social, enfim, e funciona. Então eu acho que isso aí é uma questão de escolha e adaptação. O meu caso, por exemplo, por que você falou uma coisa verdadeira? A minha porta no estado ia fechar dia 31, né, que era o último dia do mês de dezembro de 2018. No dia 27 de dezembro de 2018, o Kleber me convidou para assumir a administração. Porque eu havia sido secretário de administração do Cordaço 8 anos, melhor, 5 anos de administração e 4 anos de urbanismo. Mas havia sido secretário de administração do Reichenbach, acumulando como vice mais a experiência no Estado. Então, o Kleber entendia que o meu conhecimento do funcionamento da máquina administrativa era natural que tivesse que ter conhecimento, né, pelo tempo, e que isso seria oportuno chamar, então, o Bonetti para aquela função. Foi nesse sentido que o Kleber me chamou. Nós vamos aproveitar enquanto o Bonetti dá uma respiradinha ali, ó. A Ivete Rota está acompanhando aqui, grande Bonetti. A Claudete Maria Mioto, bom dia, grande amigo, como é bom lembrar do nosso tempo, Onésio e eu. E das canastras, né, Claudete, Onésio? Seu irmão, Sirineu Bonetti, grande irmão meu, parabéns, né? Lá no Rio Vitória. Exato, Paulo Gross também, parabenizando a equipe da Estação Norte, o programa Hora 8, parabéns pela entrevista, uma pessoa com grande conhecimento na administração pública, tem minha admiração. E olha quem está acompanhando aqui ao lado do tempo da live do professor, ainda gosto muito dela, sempre simpática, um sorriso, é a cara da prefeitura, não tem quando você lembra a prefeitura hoje, você lembra da Sônia, né? A Soninha, né? Bom dia a todos do Hora 8, Bonetti sempre foi um exemplo de ser humano, e como meu superior na prefeitura, sempre aprendi muito com ele. Hoje só gratidão por tudo, chefe. Deus te abençoe. A professora Helenir, parabenizando também aqui o programa Hora 8, parabenizando a entrevista. A Helenir, nossa presidente do Progressista. Vamos tentar um contato com a professora Helenir? Conseguimos um contato ali com a professora Helenir para participar conosco? Enquanto isso, ela coloca aqui, progressista de resultado. Nosso amigo Pelé, olha, aí o pessoal pergunta onde vem a audiência da Hora 8. É verdade. A audiência da Hora 8 vem porque nós somos bonitos também, né? O Pelé é E também pelos nossos convidados. Beleza, ajuda muito. Exatamente. Aí o Pelé diz assim, bela entrevista, Bonetti, tenho uma admiração pelo teu trabalho.
A minha esposa também, ali tá... Ótima entrevista, compadre Bonetti, um ser humano incrível. Um abraço, comadre. E a Joelma, existem bons profissionais e mal profissionais, tanto no setor privado quanto no setor público. Perfeito. Ótima entrevista e esclarecimentos do Bonetti. E vamos esclarecer também que o objetivo justamente dessa entrevista hoje é isso, é você ter essa compreensão, essa dedicação e de certa forma também uma homenagem. A maior parte da população, ela conhece o profissional que está lá, e às vezes quando, que nem o senhor comentou, recebe um não do profissional, acaba julgando o ser humano por trás. Mistura, e não né? entende que muitas vezes tu tem até certo ponto para ir, até certo ponto para falar a verdade, não adianta ficar enrolando, que nem o senhor disse. E é bom aqui que tu fique conhecendo a pessoa, né? A pessoa por trás do profissional, ela é apenas um cargo, né? Um cargo que você tem funções para... Reni, e aí você fez uma abordagem que é fundamental lembrar às pessoas o seguinte: o não, quando bem dito, quando explicado, é respeitoso. Mas o não, muitas vezes, é por uma questão de ordem legal. Isso mesmo. Se a pessoa te pede algo que não é legal, ela não tem a obrigação de saber se é legal ou não. Mas eu tenho a obrigação de saber e explicar não por quê não é legal. Então você precisa fazer isso. Mas eu queria fazer aqui, você falou em Sônia, nossa colega, um abraço para a Sônia. Outro detalhe, eu sei que existem políticos que não são casados, tem políticos separados, mas aqui eu quero fazer uma homenagem para minha esposa. Que vejam bem detalhe, a Sônia era de Palmeira, ela é de Palmeira, onde eu estudei, onde eu fiz a agropecuária. E ela veio morar comigo, depois que nós noivamos, casamos, tudo muito rapidinho, ela veio morar comigo em Enéas Marques. E logo ela foi morar comigo em Nova Esperança. Vocês não têm ideia o que essa mulher fez durante todo esse período. Então, assim, são coisas que a gente fica falando, a pessoa do Bonetti. Mas vocês sabem como que é isso. O Bonetti somado com quem está ali no dia a dia ajudando, a família. Eu tenho uma família maravilhosa, tanto meus irmãos... Minhas irmãs, inclusive a irmã Lúcia, a minha irmã Dalva, que é vereadora lá em Enéas Marques, o Cirineu, o Célio, o Lindomar, enfim, nós temos uma família grande, o Hilário, meu cunhado Valmor, enfim, nós temos uma família maravilhosa. Só que assim, a Sônia e a Carol, na sequência, né, que é a minha advogada de plantão, a Sônia é uma mulher espetacular, ela tinha tudo para ser contra tudo que eu fiz até hoje na vida. Bonetti, vou ter que interromper ali. Claro, nós estamos com a presidente do seu partido. Se é para Helenir, vamos interromper. Nós estamos com a presidente do seu partido ali. Enquanto ela atende ali, o Arnaldo... Alô, bom dia, professor Helenir. Bom dia. Tudo bem? Está acompanhando a entrevista do Bonetti? Estou acompanhando aqui, maravilhada com as respostas, com as perguntas adequadas e as respostas pontuais. Entrevista maravilhosa, maravilhosa. A professora Helenir também, que foi uma professora, foi vereadora e continua dando a sua contribuição e logo vai estar aqui no Hora 8 também. Mas hoje, professora, eu queria que a senhora explanasse para nós, como presidente do partido, como amiga pessoal, sobre o Antônio Carlos Bonetti, enquanto pessoa. Qual que é a visão, o que a senhora teria hoje para dizer para o Antônio Carlos Bonetti, professora Helenir? Então, falar de Antônio Carlos Bonetti, para mim, não tem nenhuma dificuldade, amigo Wagner. Parabéns para você, para os companheiros aí da Hora 8, maravilhosa. Então, é o seguinte, falar de Antônio Bonetti é fácil, como pessoa e como profissional. Como pessoa, um amigo pontual, um amigo que você pode confiar, que você pode confidenciar, um pai maravilhoso pelo que a gente sente na família dele, um avô, coruja, barbaridade, um esposo exemplar, um grande parceiro de vida. Eu acredito que o seu Bonetti, ele tem esse tamanho, né, um homem grande, mas é um coração de criança muito amado, um coração infantil, que eu digo, puro. Então, é uma pessoa maravilhosa. E como profissional, Wagner, e demais integrantes aí da Hora 8, o seu Bonetti dá exemplo todos os dias da vida dele como um funcionário público exemplar. Por quê? Porque ele, além de entendedor
do serviço público, como poucos aqui em Francisco Beltrão, que eu conheço, como poucos, além dele entender muito da organização pública, da estrutura do serviço público, ele é trabalhador, que faz a diferença. É uma pessoa trabalhadora, empenhada naquilo que faz, e eu brinco, né, que é porque ele é progressista, então é um progressista de muito resultado. Ele, quando pode, pode, quando não pode, ele diz não pode, mas ele é pontual nas suas decisões. Eu acho que, como integrante da estrutura pública da administração municipal, hoje nós somos agraciados com a presença do Antônio Carlos Bonetti pela sua dignidade como funcionário público e também pela sua capacidade administrativa como secretário da administração. Parabéns, meu amigo Bonetti. Toca a vida aí, toca em frente, que dá tudo certo. Helenir, muito obrigado. Deus te abençoe. Ixi! E dizer também... E a emoção está pegando aqui, Helenir. Que, como progressista, ele é um grande interlocutor, é um homem do diálogo, ele conversa com todas as áreas, com todas as categorias, ele sempre tem uma ideia boa para frente. Como progressista, também como partidário do nosso partido progressista, ele é um grande membro que faz com que a gente também acompanhe a sua dinâmica e dá tudo certo. Ele é ótimo no que faz, como pessoa e como profissional e como companheiro também. Professor Helenir, queremos agradecer a sua participação e já deixar o convite, né? Vamos conversar posteriormente aí para fazer presente aqui na bancada do Hora 8 também, falando sobre a sua experiência na área da educação, na área da administração pública. Muito obrigado, professor Helenir, pela sua participação. Bonetti, muito obrigada, eu que agradeço, Wagner. Eu que agradeço a oportunidade de poder dizer em público o meu sentimento pelo meu grande amigo Bonetti. Helenir, você sabe da admiração que eu tenho por você, principalmente porque você é uma... Hoje ainda eu tive a oportunidade de uma postagem sua de chamar de guerreira, porque quem sabe da sua história e das suas dificuldades e como você enfrenta as suas dificuldades, inclusive dificuldades particulares, quem sabe como eu sei tem que admirar, porque não são muitos que fazem o que você faz. Deus te abençoe. É isso aí, obrigado então, obrigado a professora Helenir pelo... essa entrevista maravilhosa aí, tá maravilhoso. Beleza, abraço, professor Helenir, um abraço. Abraço a todos aí. Nós estamos aqui na Estação Norte Web Rádio com o programa Hora 8, quando são 9 horas e 49 minutos. Temos se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu quero fazer uma pergunta pro Bonetti, porque há pouco tempo atrás cogitou seu nome a deputado, um nome muito forte para a candidatura a deputado estadual, a federal, né? Um nome muito forte da nossa região. E o senhor acabou retirando essa candidatura. Problemas particulares? O que deu? Então, nós vimos construindo, principalmente no momento que o Kleber, que após a eleição, algumas pessoas falavam, acho que o Kleber vai para federal, acho que o Kleber deveria disputar. Por que falavam isso? Porque havia e existe uma lacuna Beltrão, micro-região Beltrão, no sudoeste. Mas era mais específica Beltrão e a micro-Beltrão. A ausência de um federal. A ausência de um federal com DNA beltronense. Meurer, por exemplo, falecido Meurer. Isso é uma realidade. E aí, numa conversa com o Kleber, ele disse um dia, Bonetti, existe uma lacuna, eu não vou. Ele afirmou nessa conversa. Eu perguntei, você vai ou não vai? Ele falou, não, Bonetti, eu não posso, logo após uma eleição, uma reeleição, deixar a prefeitura e disputar uma vaga para deputado federal, se bem que eu entendo que de fato existe essa necessidade. Porque eu tenho muito claro essa questão de quem concorda ou não concorda com o modelo político atual, que eu também tenho discordâncias inúmeras, mas este é o modelo político e quem tem representante tem, quem não tem está fora do processo. É o que temos, tem que lutar por isso. Principalmente, a análise tem que ser pragmático. Algum dia um de vocês assistiu, enfim, ficou sabendo que um deputado de Curitiba, de Cascavel, Pato Branco, Guarapava, trouxe algum recurso expressivo para Beltrão? 1 milhão de reais, 3 milhões, fazer uma obra de infraestrutura? Nunca e não haverá. Normal. É o deputado de Beltrão que faz isso.
é o estadual, é o federal. Por quê? Porque ele é da cidade e ele, então, tem a obrigação e tem condições, porque é assim que funciona o orçamento do Estado e o orçamento da União. Os recursos que vêm mensalmente, as transferências, vamos chamar assim de normais, naturais, FPM e ICMS, faz as máquinas funcionar, uns mais, uns menos, faz a máquina funcionar. Mas a melhoria necessita... Uma obra de 50 milhões de enchentes, esquece, o município não faria. Um contorno, esquece, não faria. Uma ponte de 2 milhões, não faria. Uma trincheira, enfim, tem inúmeros exemplos. Quem trouxe foi o deputado Forte, o deputado da cidade. E nós tivemos, assim, até hoje... Nesse caso, o deputado Traiano, né? Que é parceiro da administração. Pode falar nome. Não, eu vou chegar lá. Veja bem, então, assim, os deputados estaduais da região, todos ajudam. Os de Beltrão, eu estou falando aqui os de fora. Então, a pessoa fez aqui alguns votinhos, ele retribui depois com uma ambulância, retribui com 100 mil reais. Tudo é muito bem-vindo. Um equipamento, tudo é muito bem-vindo. Eu estou falando aqui da representatividade política local para fazer a diferença em relação à infraestrutura. E, nesse caso, o Meurer fez isto. E, vejam bem, a questão do Traiano tem que ser vista pelo seguinte fator. O Traiano é deputado pela 4ª legislatura, se eu não me engano, e ele se consolidou como uma liderança, mas principalmente porque passou a ser presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia é o segundo nome mais forte no Estado, no cenário político estadual. E o Traiano passou a ter essa possibilidade na estrutura do Estado de trazer grandes obras, trazer recursos expressivos. O Reichenbach ajuda sempre que pode. Os demais deputados federais ajudam, todos ajudam. Agora, o Traiano, nos últimos anos, tem feito a obra das enchentes. Esta obra eu tive um envolvimento pessoal desde o rascunho lá do túnel, na minha mesa do gabinete da Secretaria de Meio Ambiente, feita pelo José Luiz Escrocara, o nosso assessor, na época. Mas só que teve um momento que o Traiano é que teve que dizer, governador Beto Richa, esta obra é importante, mas quanto é? 50 bilhões, está doido, Traiano. Tá, aí, se não é um cara forte, não vem. Então, é assim. Então, é essa que é a realidade. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Em resumo, a resposta para o Reni aqui. Então, e eu tinha informação que o Reichenbach seria candidato a deputado federal. Então, se o Kleber fosse, eu não seria. Se o Reichenbach fosse, eu não seria candidato. Quando o Kleber disse, eu não serei candidato, e o Reichenbach, logo na sequência, me visitou e disse, Bonetti, eu não serei candidato, e aí o Kleber havia feito uma motivação, você deve ir, você deve ocupar esse espaço. Eu coloquei, analisamos com a Helenira, analisamos com o partido local, estadual, e nós lançamos o meu nome. Eu estava muito bem articulado, estava com definição. Teve momentos que eu pensei de desistir, essas coisas são normais na vida da gente, porque a política é muito dinâmica, mas naqueles dias eu estava definido, seria candidato, quando em fevereiro surgiu a necessidade de eu fazer uma tomografia orientado pelo meu médico, doutor Alceu, que teve a mão de Deus, falou, Bonetti, e aí eu falei para o Reni antes, quero retribuir, e nós faremos um trabalho inicialmente com o JB, para estimular o diagnóstico precoce. A minha cura está no diagnóstico precoce. Na prevenção. Na prevenção, no início, né? Depois tem outros fatores que são importantes. E nessa tomografia que o Alceu resolveu de pedir, você já tem 65 anos, Bonetti, vamos fazer uma tomografia. Apareceu lá inúmeros linfonodos, que quando eu li, o Alceu ainda não tinha me chamado, eu fui no Dr. Google, né, e já, linfonodos, aí já começou a vir as minhocas na cabeça. Depois foi feita uma tomografia do abdômen, além do abdômen total, do tórax também, e deu que tinha inúmeros linfonodos. O Alceu falou, cara, aí nós temos que aprofundar, temos que investigar, vamos começar do pior para o melhor. O Alceu foi muito pontual, me orientou que profissionais eu deveria procurar. Então nós fomos para um PET scan, depois o PET scan indicou que teria que fazer uma biópsia. A biópsia confirmou que eu tenho linfoma non-Hodgkin. Então é uma classificação do meu linfoma. E após esse diagnóstico,
início, então, de um tratamento que a médica lá em Curitiba orientou, que quimioterapia. Veja bem, ó, por ter sido cedo, eu não sou profissional da área, mas tanto que a gente ouve os médicos, acaba aprendendo um pouco. Uma quimioterapia por mês, é uma infusão por mês, um ciclo de 26 a 28 dias. Eu fiz a primeira, fiz a segunda, vou fazer a terceira agora na semana que vem, dia 24. E a orientação é que eu vou fazer 4, vou fazer um PET scan para fazer a avaliação de como foi o tratamento e mais 2. Então vocês observem assim, ó, quantas pessoas aí fazem quimioterapia todos os dias. Tem gente que faz quimioterapia e radioterapia. Ou faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma sequência de sessões de quimioterapia. Então vejo o sofrimento. Eu sei porque eu faço uma por mês. O dia é chatinho. E essa redução da quantidade se dá muito pelo diagnóstico precoce, né? Todos os médicos me afirmaram isso. Bonete, você teve a felicidade de ter o diagnóstico na hora certa. E um detalhe, Santa Sônia, minha esposa, que eu não ouvi. Em fevereiro ainda, lembram que nós tínhamos um verão atípico, muito quente. Exato. E eu estava vivendo uma fase que eu admito agora, de muito estresse. Eu estava com um pico de estresse assim que mais tarde eu fui avaliar. Então vejam bem, eu tinha sudorese e não sabia. A Sônia dizia, vai consultar, isso não é normal. À noite, eu tinha que virar o travesseiro ou trocar de fronha 2 ou 3 vezes, porque encharcava, molhava o travesseiro. E eu dizia que era, mas isso aí é estresse, eu pensava, né? E dizia para ela, não, mas isso aí é o calor. Mas como que é o calor se eu estou passando frio aqui no quarto, com o ar ligado? Mais tarde o médico, todos me perguntaram, você tinha sudorese? Tu tinha febre? Febre eu não tive, mas tinha sudorese. Era um sintoma do meu linfoma. Então vejam bem, todos afirmaram, pegamos cedo, é curável, altamente curável. Aí o médico, o primeiro que me atendeu em Curitiba, o Dr. Jorge Fukushima, fantástico profissional, ele disse o seguinte, primeiro, a ciência, a medicina, pegamos cedo, é altamente curável, Bonete. Agora, segundo, mude a sua cabeça, mude o chip, coloque agora o seguinte, calma em todo sentido. Um pezinho no serviço, nas preocupações excessivas do dia a dia. Eu tomo um remedinho faz anos para ansiedade. Ele falou, então isso já é um problema, cuidado com a ansiedade. E a tua cabeça é que precisa funcionar agora no aspecto de fazer a sua parte. Então ele falou assim, fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus. Mas nós vamos fazer a nossa parte, que é a parte da ciência e da medicina, vamos fazer muito bem feito, é a nossa obrigação. Faça a sua. Então, hoje, eu queria dizer, é a primeira vez que eu falar isso em público. Hoje aqui é o dia da primeira vez, né? Várias questões. Isso que eu vou dizer, eu tenho convicção. Muitas pessoas têm um problema de saúde e passam a se comportar como doentes, coitados. A pessoa que está doente, de fato, é uma pessoa com uma fragilidade. Tem que ser vista como uma pessoa que está vivendo uma fase de uma certa fragilidade. Mas não pode se comportar como um doente. Senão a doença toma conta dela. Exatamente. Então eu sou assim hoje. Hoje eu tenho convicção que eu não estou me comportando como doente. Quem está convivendo comigo em casa e no trabalho percebe, eu não estou me comportando como um doente. Mas eu estou me comportando como uma pessoa que tem uma doença grave que tem que ser resolvida. Precisa de alguns cuidados, tem que tomar alguns cuidados. Tem que fazer a minha parte. Por exemplo, o tratamento oncológico, a quimioterapia, que quem fez ou quem é um coquetel. Eu me peso, eu chego no hospital com 96, saio com 99 quilos, injeção na veia. É claro que a gente consome lá dentro água, alimentação, mas enfim, eu acho que 2 quilos, quase 3 quilos é líquido na veia. É uma dose. Tem efeitos colaterais? Tem. Então tu tem que começar a conviver e enfrentar para diminuir os efeitos dos efeitos colaterais. Então, eu lá na segunda consulta, eu vou lá e digo, doutor, eu estou sentindo, foi sofrido, tá, vamos mudar esse medicamento. E a segunda agora, o segundo mês, eu sofri muito menos. Tem dias aqui que eu estou vivendo melhor do que quando eu não sabia que tinha linfoma. Porque eu estou lidando bem com os efeitos colaterais, estou tomando os remedinhos mais adequados possíveis para diminuir o efeito colateral, os efeitos colaterais, me alimentando bem, tentando dormir bem. Então, assim,
Agora, repito, senhores homens principalmente, o diagnóstico precoce. Todas as doenças, se você começar no início, você vai ter mais chances de cura. Isso é redundante falar aqui. Mas no caso do câncer, tenho convicção disso. Se for no pulmão, se for aonde for, se você tiver alguma alteração, vai fazer o exame. Você tem acesso. Aqui em Beltrão tem programa para os homens. A prefeitura faz campanhas anuais de prevenção de câncer de próstata e etc. Só que tem que ter mais humildade, eu acho. Acho que os homens têm que ter um pouco mais de humildade. Outra coisa, preconceitos, né, em relação a exames. Gente, o que é isso? O que você prefere? A médica, eu falei assim, doutora, eu vou perder o cabelo? Ela falou, você quer cabelo ou quer cura? Né? A médica me respondeu pragmaticamente, quer o quê? Eu quero cura. Então, o cabelo vai, né? Isso tudo aliado à fé, Bonetti, a tua família, você... sim. São pessoas de bastante religiosidade, né? E nesse momento a fé ajuda muito também. Eu rezo todo dia. Eu faço as minhas orações todo dia. Mas a minha oração é Santo, 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 Rei do Universo. Então, saúde para mim, para minha esposa, minha filha, minha neta, minha família, tudo. Agora, nesse momento, Santo, 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 Rei do Universo. Proteja o meu tratamento, ilumine meus médicos. Então, assim, eu acho que aí que é o detalhe. Mensalmente, o meu médico tem que fazer aquele diagnóstico fino. Melhorou, evoluiu, o que precisa de fazer. Então, isso. Senão você não vai curar. Ele tem que estar num dia bom para fazer o diagnóstico preciso, exato, né? Então, tu tem que ser assim... Agora, essa questão, por exemplo, da ciência... outro detalhe, não sei se nós temos tempo ainda, mas é bem interessante o que eu vou dizer. Veja bem, eu a vida inteira trabalhando no serviço público e atendendo pessoas com problemas de saúde, encaminhando. Hoje, o pessoal de Enéas Marques, inclusive, é impressionante. O meu pai contava que você, prefeito, esse prefeito fez isso. Então, eu acostumei a ouvir as pessoas e tentar encaminhar. Agora, mesmo a Sônia fala frequentemente, você está encaminhando isso aqui não é da saúde, mas a pessoa me procurou, o que custa eu encaminhar para alguém da saúde? Isso é diário. É difícil o dia que eu não ajude a encaminhar alguma questão de saúde para alguém. Então, é fundamental você ter essa percepção de que a questão da saúde está extremamente ligada à questão do diagnóstico precoce e do encaminhamento bem feito. Então, tu tem que ter muito essa cautela. E aí eu aprendi uma coisa que eu nunca havia convivido. A solidariedade entre os pacientes dentro de um hospital. Eu não sabia, porque eu nunca tinha ficado doente. Agora eu estou convivendo dentro de um hospital. São muito humanos, né? A solidariedade entre os pacientes. Mas aqui a dedicação que eu quero falar é as pessoas, os funcionários. O médico é importante? Meu Deus! Ali é o orientador geral da equipe, né? É o cara que sabe, né? A médica é o médico que sabe. Mas a solidariedade dos funcionários de um hospital com os pacientes é algo excepcional. E eu estou vivendo, estou acompanhando isso, eu estou podendo sentir isso. Então, mensalmente, eu estou dentro de um hospital o dia inteiro recebendo essa solidariedade de maneira excepcional. Então, é fundamental as pessoas, quando pensarem em agredir uma pessoa da saúde, pense que o SUS é algo excepcional, com seus problemas. Tire o SUS. Segunda-feira sem SUS. Não tem mais SUS segunda-feira. Não tem mais São Francisco, não tem mais UPA, não tem mais SUS segunda-feira. Faça essa simulação. Após uma pandemia de Covid, que a gente não sabia como lidar. Após a surpresa da dengue, que foi algo excepcional, não foi em Beltrão, foi no Brasil, a dengue, no caso, o Brasil, a Covid no mundo. Agora, no inverno, as doenças respiratórias. Então, analise primeiro antes de agredir. É claro que tem profissionais da saúde que não são tão bons, como eu disse antes, qualquer servidor público, mas a maioria são bons. Se você irritar, se você provocar, se você não contribuir com esse servidor público, você não está ajudando a si, a sua família e a ninguém. Você está só piorando, inclusive autoridades. A autoridade quer criticar a saúde, primeiro leve sugestões, depois, porque
esse pessoal carrega o piano. Enfermeiros, inclusive, técnicos de enfermagem. Olha, então eu estou vivendo isso e é fantástico. Grande exemplo nós estamos já aqui. Mas enfim, já falei demais. Quero até pedir desculpa, nós não vamos conseguir ler todos os recados, mas esse eu tenho que ler. A Dalva Vanderlinde, que é irmã do Bonetti. Minha irmã querida. Também acompanhando em Enéas, fé em Deus, Deus no comando. O Paulo Gross, homem de muita fé. O Silvio, força, meu nobre amigo. E o objetivo, de fato, era esse, gente. Mas, Bonetti, nós falamos, entramos ali em família e tal. E o Bonetti é um exemplo de família. Eu sempre falei quando estava lá no Chimarrão em Política, o Bonetti volta e meia, né? Agora, creio que não, botava uma caipirinha lá, bem bonitinha, né? Sumiu a caipira. Com a dona Sônia, pode. Mas para falar do Bonetti... Tá guardada para mais tarde, né? Para falar do Bonetti, nós teve uma pessoa que mandou um áudio ali para nós ontem, né? Então vamos ouvir aí? Pode ser agora, Ariel? Pode ser então, vai lá. Ai, meu Deus. Oi, pai. A gente tá aqui, eu, a mãe e a Gaia, pra dizer o quanto a gente tem orgulho de você. A maioria das pessoas te conhece como profissional, como uma pessoa dedicada, honesta, íntegra e o cara que resolve tudo, né? Mas eu acho que muita gente também não conhece você como a gente conhece. Como ser humano, como o melhor pai, o melhor marido e o melhor avô que qualquer pessoa pode ter. Não sabem que você adora uma boa comida, que adora um churrasquinho, um vinhozinho, que adora pegar a estrada, dirigir por aí, que é um homem de bem com a vida, de pensamento positivo, que aproveita todas as oportunidades que a vida te dá para dar o teu melhor, para fazer sempre o bem para alguém, porque você tá sempre pensando no melhor para todo mundo. As pessoas acho que não sabem que você é o pai que eu e a mãe sempre falamos, que a gente sabia que você ia gostar de ser avô, mas você surpreendeu todo mundo, porque depois que a Gaia chegou, você mostrou e mostra todo dia que você pode ser, sim, e é o melhor vovô do mundo. Um vovô que é presente, que participa da vida da Gaia todos os dias e por quem ela tem verdadeira adoração. Enfim, a gente quer que você saiba do prazer e da alegria que a gente tem em dividir a vida com você, que a gente tem muito orgulho de você, da pessoa que você é e que você merece tudo de melhor que o mundo possa te dar. Então, a gente espera que as pessoas possam, com esse nosso recadinho, saber um pouco mais de você como ser humano fora da vida profissional. Beijo, a gente te ama. Meu Deus. E tem mais um recadinho lá para finalizar? Eu te amo, vovô. Beijo da Gaia. Aí, Bonetti, nós do Hora 8, nós esperávamos essa tua presença aqui, nós queríamos mesmo enaltecer o seu trabalho enquanto pessoa, enquanto servidor público, a tua presença, trabalhamos ali contigo também, você sempre foi um exemplo de honestidade, né? E a professora Elenir está dizendo que adora batata doce assada com nata, né? Era para ser o nosso primeiro convidado, né, Wagner? Exatamente, então é uma forma, assim, de homenagem também. E agradecer a Carol, agradecer a Sônia, agradecer a Gaia, agradecer a toda a sua família por partilhar a sua existência conosco. Leva uma chiqueirinha do Hora 8 aqui da Estação Norte Web Rádio e muito obrigado, suas considerações, Bonetti. Ai, meu Deus, complicado, mas enfim, eu acho que depois do que a Carol falou, e aí o fechamento maravilhoso da Gaia, a Sônia, tudo que eu disse, o que essa mulher faz no dia a dia, inclusive agora, né? A Sônia, ela, a partir do dia que começou o diagnóstico, ela foi em todos os lugares que eu fui, ela foi comigo. Todos os médicos. Curitiba, a Carol vai me levar em Curitiba. Então, não tenho, é difícil falar. Depois do que a Carol disse, fica difícil também agora pela emoção. E também eu acho assim, eu tenho uma opinião, tem vezes que o silêncio, ele contribui e não estraga aquilo que foi feito, né?
Então, eu acho que o que foi feito hoje nesse programa, o depoimento das pessoas, tudo que vocês fizeram aqui, vocês três aqui, o ambiente que vocês criaram aqui, a maneira que vocês conduziram, somando com o que os nossos ouvintes fizeram e contribuíram, acho que essa energia toda que foi criada, se falar aqui atrapalha. Eu acho que o melhor é ficar quieto e temos que terminar o programa. Só dizer o seguinte, a gratidão que eu tenho pelo convite, e eu percebi que aqui não foi um convite assim, vamos levar um político lá, vamos levar mais um lá, nós queremos audiência, nós queremos... É normal, tudo isso está dentro da normalidade, mas eu sei que aqui nós trabalhamos, vocês trabalharam, né, um convite, e eu vim preparado, eu já vim sabendo que eu, em algum momento, ficaria emocionado. Eu estou mais emotivo também após esse enfrentamento aí do meu problema. Mas é muita gratidão a todos. E outro detalhe, eu estou extremamente surpreso e grato com o número de pessoas que se manifestam para me ajudar nesse processo. Gente que eu jamais imaginava que ia mandar uma mensagem, que ia ligar ou perguntar para alguém, diga para o Bonete que eu mandei um abraço. Você não tem ideia. É de Curitiba, assim, os amigos que a gente deixou nessas nossas andanças aí na nossa vida. Então é diário, isso é fantástico. Então o retorno é muito grande. Por isso que eu quero retribuir. Esse trabalho que nós vamos iniciar, eu já estou nas minhas redes sociais publicando algumas peças sobre o SUS, sobre essa questão do ambiente hospitalar, sobre o diagnóstico precoce, mas eu quero aprofundar esse trabalho, porque eu acho que é uma retribuição que eu tenho que dar para a sociedade também nesse aspecto. Muito obrigado. Um bom final de semana a todos e eu fico à disposição. A gente pode voltar, tem tanta história para falar, né? Até porque tem idade, né, Reni? É verdade. Tem tempo. Até tem condição de contar uma piada de 1 minuto? Vai lá. É mais ou menos assim. Uma vez um compadre falou pro outro, preste atenção para entender a piada, hein? Um compadre Você é igual as do Reni, porque eu sou muito forte por conta da piada. Não, a minha piada não tem graça, mas ela está conectada com o que nós estamos falando do tempo, da idade, da experiência, né? Daí um compadre falou pro outro, mas o diabo é inteligente, hein? Daí o outro compadre, mas que inteligente? Eu não acho que o diabo não é inteligente de nada. O diabo é o diabo. Não, eu acho que o diabo é muito inteligente. Daí o cara falou, nada. Ele falou, não, uma coisa é, o diabo não é inteligente, o diabo é velho, então ele tem muita experiência, então não é inteligente. Olha aí, é o tempo. Pelo menos aí, eletronicamente, alguém viu. Bonete, muito boa manhã. Quero agradecer a grande audiência, enorme audiência. Nós vamos de fato encerrar a live do programa. Depois nós queremos conversar um pouquinho com o Bonete também. E depois, nem que a gente volte, fazemos sorteio da Torre do Chopp, nem que seja lá no placar, né? Fizemos o sorteio pelo sorteador automático, nós gravamos e postamos lá. Exatamente. Pode ser? Reni, quero novamente agradecer, Bonete, a sua participação aqui hoje. O objetivo era esse mesmo. O Hora 8 é essa revista semanal aqui e não foca apenas num e outro assunto. Eventualmente temos político, eventualmente temos empresário, professor, sindicalista. E hoje, de fato, nós queríamos exaltar um pouquinho assim esse lado que a população dificilmente vê, o do ser humano ali na figura pública. É isso, meu amigo Reni? Isso mesmo. Eu quero fazer um comentário pessoal. Eu não o conhecia, tenho um admirador agora aqui. Tenho um admirador. Muito obrigado. Pela sua história de vida, pela sua história de luta. E prazer em conhecê-lo. Pela sua história de luta para ajudar as pessoas. A minha esposa e eu também temos essa questão do não, de falar o não, que é complicado você falar assim, tem muitas pessoas que não entendem, mas é uma realidade que as pessoas têm que conhecer. Obrigado mesmo. Obrigado. Se não a mais marcante, se não a melhor entrevista, uma das melhores com certeza, porque a audiência que nós temos aqui é um negócio espetacular. Que maravilha. Só quero também ressaltar em homenagem ao meu compadre Wagner, essa ali, cabeça brilhante, tira o meu boné. A Marli e o Vander, né, ali do Avistão, parabéns, Bonete. Deixa eu voltar aqui, que fugi um pouquinho aqui.
Parabéns, grande exemplo de vida, Bonetti. Parabéns, que testemunho. Não o conhecia. Um abraço ali do Vander, né? Um abraço pro pessoal ali que tá chegando, investindo aqui em Francisco Beltrão. Sejam bem, já estão um determinado muitas tempo mensagens. Aqui, né? Muitas e muitas. Muitas mensagens. Areu, muito obrigado aí pelo suporte, pelo apoio de hoje. É isso aí, Areu. Temos aí, precisando, nós estamos aqui nos estúdios aí, compartilhando esse programa aí, de Hora 8. Valeu, gente. Um abraço a todos que nos acompanharam. São 10h16, é o programa Hora 8, aqui na Estação Norte Web Rádio. Um abraço do professor Elenir, parabenizando todos aqui. Um abraço a todos e não esqueçam, logo na sequência tem o placar da estação. Quinta-feira à noite, às 18h30, placar na estação. 19h30, Momentos de Fé. E logo na sequência o programa Resenha. Um abraço a todos. Bom dia.